No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma leitura que clama pra ser feita. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim contar pra vocês a experiência de leitura de Escola de Contos Eróticos para Viúvas, um lançamento da Bali Kaur Jaswal pela editora Essência, com tradução da Flávia Souto Maior. Fiquei muito contente com o convite da editora Planeta através do Selo Essência para compartilhar essa leitura aqui com vocês. Esse livro ele é a representação de que todos os tipos de literatura, de que o trabalho que a gente faz aqui é incrível, os livros que a gente lê são poderosos, então assim, eu estou maravilhada, muito obrigada, editora Essência, pelo convite e vamos lá, gente, porque o que foi essa história? Como o próprio nome já diz, aqui a gente vai encontrar uma escola de contos eróticos para viúvas, mas é de uma maneira bem distinta, não é exatamente como você está imaginando. O livro ele vai trazer como personagem principal a Nick. Ela é uma garota ali que está na faixa dos 20 e poucos anos, ela vem de uma família tradicional Panjubi, mas ela não segue muito bem as tradições, ela não concorda com muitas coisas, especialmente com o lado mais patriarcal de todas as coisas. Ela quer ser mais livre, ela quer ter essas liberdades e ela trabalha para que isso aconteça. Desde a morte do pai, no entanto, ela tá se sentindo um pouco culpada com relação a algumas coisas da família, especialmente com o fato de que a família tá passando por algumas situações complicadas com relação a dinheiro e até ela mesma. Por isso, quando ela vai no templo de Gurdwara, que ela vai lá colocar um anúncio de casamento para a irmã dela que está procurando por um noivo, ela acaba vendo ali um anúncio para auxiliar mulheres a escrever histórias. Ela decide se candidatar a essa vaga. Quando chega, né, para dar essa primeira aula, a Nick ela acaba descobrindo que na verdade é uma ideia de alfabetizar mulheres e ela fica um pouco assustada com tudo isso, porque ela não é professora, muito menos alfabetizadora de adultos, mas conforme ela vai conhecendo mais essas mulheres, ela acaba descobrindo que o desejo delas é outro. O desejo delas, aos olhos da comunidade, aos olhos de toda a tradição na qual elas foram criadas, é errado. Elas têm vontade de expressar seus desejos e suas vontades através da escrita. Nick fica um pouco assustada com o que isso pode resultar, mas ela não consegue segurar o impulso de ajudar a empoderar essas mulheres, né? De ser um ponto de união para elas, e é isso que ela vai fazer durante essa trama aqui. Apesar do livro ter o foco nas histórias dessas viúvas e no empoderamento que essas histórias vão trazer para elas, a gente vai ter também algumas outras tramas de plano de fundo que tem um ar bem misterioso e que prendem demais a gente na trama. A narrativa da Bali, gente, é uma coisa assim surreal de gostosa. O livro ele flui de uma maneira muito rápida. Eu gosto muito da forma como ela narra a história pra gente, tanto apresentando ali os pontos culturais, né, as questões culturais da trama, que apesar de ser um livro que se passa em Londres, já que a Nick ela é filha de imigrantes indianos ali na Inglaterra, é uma trama que de fato vai focar na cultura, na tradição Panjubi, e a gente tem isso de uma maneira bem escancarada. Tem muitos momentos do livro que gera na gente aquele tipo de irritação um pouco por não conhecer a tradição, então tem alguns julgamentos, algumas falas das personagens que a gente vai ficando assim um pouco receosa, mas é muito interessante porque a Nick também ela tem uma criação um pouco mais ocidental, né? Ela fez o possível para se afastar dessa tradição familiar dela, então ela se sente um pouco como a gente, com os pensamentos de algumas mulheres. Então esse é um livro que ensina bastante a Nick também sobre como contemplar todas as mulheres na hora que você tá falando de empoderamento, na hora que você tá falando de dar voz, né? Então ela precisa que essas mulheres compreendam e saiam do casulo do mundo patriarcal onde elas foram criadas para conseguir de fato se expressar. É bem interessante porque elas foram o tempo inteiro, durante toda a vida delas, proibidas de falar, de sentir, de desejar, de ter vontades. E quando elas se reúnem, é pela primeira vez que elas têm essa possibilidade, que elas têm a possibilidade de falar sobre o que elas estão sentindo sem julgamento, de aprender uma com as outras. E é muito legal porque você vê que na primeira aula tem algumas que estão ali, né, com medo do que vão pensar, com medo do que elas estão sentindo, que elas têm aquela vontade ali também, mas que elas estão com medo do que a sociedade vai pensar delas. Mas conforme as aulas vão acontecendo, as coisas vão ali se desenvolvendo, elas vão se soltando, elas vão criando as próprias histórias, e o quanto isso engrandece elas como pessoas, né? Que elas começam ali a lutar por elas mesmas dentro da comunidade. Então é um livro que vai falar sobre como os seus desejos sexuais ou não, eles
podem te empoderar, eles podem te criar e te colocar dentro de uma comunidade de pessoas que pensam como você, que têm vontades como você tem, e que isso não faz de você uma pessoa fraca, ou uma pessoa vulgar, ou uma pessoa que não tem princípios, que não é digna. É muito sobre isso, assim, sabe? Sobre essas mulheres que elas foram caladas. Primeiro, por serem mulheres dentro da sociedade em que elas estão. Depois, por serem viúvas no começo ali do livro, né? Porque quando a mulher ela se torna viúva, ela se torna invisível. Então tem muitos momentos que elas falam sobre isso. Ninguém liga para as viúvas, ninguém enxerga a gente aqui. E também, assim, a forma como os maridos delas morreram, como isso acaba sendo ainda mais doloroso para elas ali, porque afasta ela de maneiras ainda mais profundas da sociedade. E ali, pela primeira vez, elas estão se sentindo como pessoas, porque até aquele momento da vida delas, elas se sentiam como anomalias. Elas viam essas vontades e esses desejos como coisas que não deveriam sentir, e elas não eram vistas pela sociedade como pessoas, porque elas eram só viúvas. E é muito interessante também ver a Nikki enxergando as coisas por essa ótica, porque de certa maneira, tendo sido criada no Ocidente, tendo uma família que dava pra ela diversos tipos de liberdade, ela era um pouco aquele tipo de pessoa que pensa, nossa, mas por que elas aceitam esse tipo de tratamento? Por que elas lidam com isso? Ela não conseguia muito bem entender, compreender por que a mulher, né, Panjubi, estava presa ali naquela sociedade patriarcal e não tinha vontade de sair. Conforme ela vai convivendo com essas mulheres, ela vai compreendendo que as questões são bem diferentes. Do meio pro final, essa parte do mistério, ele ganha um ar mais forte ali, né? Tem uma conotação maior, a gente vai dar mais atenção pra isso. E eu achei esse um ponto muito interessante da trama. O desenvolvimento do livro, no geral, é muito bacana porque a gente tem a história que tá acontecendo, as histórias que estão ali acontecendo em paralelo, além das histórias que essas viúvas estão contando. E são, né, os contos eróticos realmente de maneiras bem explícitas, de como elas enxergam, de como elas colocam pra fora ali os desejos que elas estão sentindo. E em muitas cenas, né, que esses desejos estão vindo à tona, a gente consegue sentir muito do quanto elas se sentem maravilhosas por conta disso. E assim, gente, é um livro que fala sobre essa liberdade que a gente tem, sabe? Do quanto a gente é julgada por gostar da literatura sensual, do quanto a gente é julgada porque a gente gosta desse erotismo que é de fato mais explícito, mas na verdade o quanto a gente é assim incrível por ler esse tipo de livro, por gostar, por se envolver, por se apaixonar por essas histórias, e de certa maneira também o quanto a gente é privilegiado por poder fazer isso, porque quando a sociedade enxerga e descobre as coisas que elas estão, né, enfrentando, estão fazendo ali, isso é um choque, como espera-se que fosse ser, né? Enquanto eu fazia essa leitura, eu falava, cara, que privilégio que eu tenho, né, de poder ler, porque eu gosto de ler, de poder vir aqui no YouTube e falar desse livro, indicar esse livro e falar, leiam, é muito bom, a cena é assim, é assado, muito incrível. E é muito louco você pensar que tem mulheres que não podem fazer isso e que aqui elas se juntaram pra fazer isso porque elas gostam, sabe? Então, tipo assim, é muito, muito maravilhoso. Toda essa viagem, né, na cultura, você fica ali completamente preso na história, querendo saber mais, querendo conhecer mais, querendo que mais mulheres se aliem a elas, se empoderem junto com elas. Então, assim, foi um livro incrível, gente. Maravilhoso mesmo, daqueles que fazem o coração da gente palpitar, que a gente dá risada, que a gente se diverte, mas que tem um papel muito mais profundo, né, do que apenas divertir a gente como leitor, que é falar e empoderar a gente como mulher, e eu achei isso maravilhoso. A trama, ela tem seus direitos comprados já pela Reese Witherspoon, está sendo aí produzida, vai ter sua adaptação, e eu tô muito ansiosa pra ver essa adaptação, porque eu acho que vai ser até emocionante, porque essa leitura foi emocionante, e eu gostei muito do desenvolvimento, de como todas as coisas aconteceram e enfim, gente, assim, é um livro muito, muito, muito gostoso. Tenho um cupom de desconto para vocês que quiserem, tanto para o livro físico quanto para o e-book. O cupom ERÓTICOS20 vai te dar 20% de desconto lá na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá bom? Eu espero que vocês leiam e que vocês, assim, se envolvam e se apaixonem por essa história da mesma maneira que eu me envolvi e que me apaixonei. E depois volta aqui e me conta o que é que você achou, porque eu vou adorar saber. Você já conhecia a Escola de Contos Eróticos para Viúvas? O que é que você achou? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá. Tchau!